Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, 24 de março de 2024, então, sextou. Deus te abençoe. Estamos aqui vendo 1 Coríntios capítulo 15. Hoje nós vamos ver dos versículos 14 ao 17. Amém? Então vamos ler 1 Coríntios 15, 14 e 17, que diz assim a palavra de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém? O contexto do capítulo 15 é onde Paulo está ensinando, afirmando o que Cristo disse sobre a ressurreição do próprio Cristo, que é a garantia da ressurreição daqueles que creem nele para viver com ele eternamente, tá certo? Vamos aqui ao versículo 14, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Ora, negar a ressurreição de Cristo é tornar o cristianismo uma ilusão, é uma fada, é um conto de fada, não tem sentido, tanto para os que pregam como para os que creem através dessa pregação. Eu estou aqui pregando para vocês, seria uma ilusão se Cristo não tivesse ressuscitado, tá certo? E a sua fé seria inútil aí também. Amém? Paulo está afirmando isso. O versículo 15 diz assim: E somos tidos por falsos testemunhos de Deus. Ora, se estamos pregando que Deus ressuscitou a Cristo, aí a testemunha seria falsa, isso não teria nenhum sentido, tá certo? Desde os apóstolos, né, que morreram aí, muitos drasticamente por causa dessa fé, por causa de afirmar a ressurreição em Cristo e a salvação pela fé nele, morreram drasticamente, quer dizer, seriam os falsos testemunhos, tá certo? Teriam morrido em vão, teria morrido, vou dizer assim, de otário, né? Portanto, seria testemunha falsa se a ressurreição não acontecesse. Mas vamos ver aqui Mateus 16, 21, o que é que Cristo disse para os seus discípulos antes que ele morresse, tá certo? Ele disse para os discípulos que ele ia para Jerusalém, ele ia padecer nas mãos dos sacerdotes, dos anciões, ia ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia. Mateus 16, 21, ele faz essa afirmação, ele diz isso antes que acontecesse, tá certo? Portanto, se negar a ressurreição de Cristo, nós estamos dizendo que Cristo é mentiroso, tá certo? Vamos ao texto. Versículo 15 ainda, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Ora, Paulo prossegue dizendo que nós estamos ensinando, estamos dizendo algo que Deus não fez. Estaríamos aí contra Deus, porque estaríamos dizendo aquilo que Deus não fez, tá certo? Paulo vai fazer isso, afirmar essa condição, tá certo? E o versículo ainda diz assim, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, tá certo? Quando Paulo diz se é certo que os mortos não ressuscitam, ele está ironizando a situação, tá certo? Porque Paulo, ele sabe, ele tem convicção de que Jesus ressuscitou e de que os mortos ressuscitaram, tá certo? E de que os mortos ressuscitam, tá certo? Alguns já ressuscitaram. Assim, então, o questionamento de Paulo é uma ironia. Se é certo que os mortos não ressuscitam, então não faz realmente sentido estarmos pregando, mas Paulo tem a convicção, assim como todo genuíno crente que crê em Cristo tem convicção da ressurreição de Cristo, porque a Bíblia fala disso claramente, portanto não podemos negar a verdade que a Bíblia fala. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ora, Paulo está afirmando, olha, se vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou porque ele morreu na cruz, foi sepultado, tá certo? Então, Cristo não ressuscitou, estaria morto ainda. Mas é claro que a Escritura não afirma isso, portanto, Paulo está dizendo, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Isso é uma ironia também, porque Paulo tem convicção disso, tá certo? Portanto, negar a ressurreição de Cristo é negar a ressurreição dos mortos, ao qual a Bíblia promete que haverá uma ressurreição dos mortos, tanto os que creem como os que não creem, uns para a vida eterna com Deus e outros para a condenação eterna sem Deus. Já falei sobre isso, tá certo? Diante disso, vamos ver aqui o que que Marta
diz para Jesus, Marta é irmã de Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus vai lá e Jesus fala sobre a ressurreição para ela. E olha o que Marta diz, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24, ela vai afirmar o seguinte, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ora, Marta, irmã de Lázaro, naquele contexto, já tinha crido que há uma ressurreição do último dia, que vai haver um último dia de Deus, onde ele vai ressuscitar os mortos, tá certo? Para julgar os que não creram e vão para o inferno, é que a Bíblia ensina, e os que creram vão para a vida eterna com Deus. Portanto, Marta, irmã de Lázaro, já tinha entendido essa mensagem no primeiro século, naquele contexto, ela já sabia da ressurreição do último dia. Portanto, negar a ressurreição, aí os mentirosos estão aí, nos que negam, na verdade, tá certo? Versículo 17 diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Paulo repete aqui a questão da fé sem sentido, e que se Cristo não ressuscitou, nós estaríamos crendo num Deus morto. Tem alguém aí que ainda está com ele na cruz, tá certo? Mas ele já desceu da cruz faz tempo, foi na Páscoa, no ano 1 da era cristã, que nós vamos celebrar no próximo domingo, aliás, próximo domingo após esse agora, dia 31. Portanto, amado, negar a ressurreição de Cristo é negar, assim, é ter uma fé morta, ter uma fé num Deus morto, num Cristo morto. E Cristo não está morto, ele está vivo. Quando as mulheres foram ao túmulo, o anjo disse assim, por que buscais entre os mortos aquele que ressuscitou? Portanto, Paulo está aqui tratando dessa condição, porque ele tem essa convicção, e ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, está só afirmando que é vã a fé, se Cristo não ressuscitou, tá certo? E o versículo 17 vai terminar dizendo assim, e ainda permanecei nos vossos pecados. Por que permanecei nos vossos pecados? Isso é muito simples, é porque é exatamente isso, a ressurreição de Cristo que nos justifica do pecado, da condenação eterna. Ele morreu, é oferta, é expiação, é o sangue oferecido como oferta. A ressurreição é a justificação de quem crê em Cristo. Amém? Portanto, negar a ressurreição de Cristo, ele diz, permanecer nos pecados. Não tem justificativa, não tem justificação. Ninguém será justificado diante de Deus sem a morte e sem a ressurreição de Cristo e sem a fé nele, porque Cristo ensinou isso claramente. É necessário crer. Portanto, amado, aqui uma passada rápida pelos capítulos 14, 15, pelo versículo 15, 16, 17 de 1 Coríntios, trazendo essa afirmação que Paulo vai nos ensinar graciosamente, que Cristo ressuscitou. Negar isso é negar a realidade da fé em Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo assim, citando Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz assim, Romanos 4, 25 diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? A ressurreição de Cristo é que justifica o crente diante de Deus. Está justificado quem crê, não tem pecado. Mas se Cristo não ressuscitou, não tem a fé, não tem quem crê, o Cristo está morto, o Deus morto, então não está justificado. Amém, querido? Vou encerrar também citando Atos, capítulo 2, versículo 32, Atos dos Apóstolos, os apóstolos pregando ali no início da igreja, Atos 2,32 diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, que todos nós somos testemunhas. Amém? Então, negar a ressurreição de Cristo, você continua morto nos seus delitos e pecados. Não ter a fé, não confessar, não declarar essa fé publicamente em Cristo, você continua aí no seu pecado da vida eterna, que é o pecado original de Adão. Depois eu vou pregar aqui sobre o pecado original de Adão, tá certo? Trazer aqui uma palavra de orientação. Portanto, estou dizendo isso para que você confirme a sua fé em Cristo. Tenha essa fé verdadeira, tá certo? Afaste daquilo, de tudo aquilo, religião, seja o que for, seja quem for, pode ser o mais importante, o mais sábio do mundo, se afaste dos que negam a ressurreição em Cristo, tá certo? E eu vou sempre citar aqui, porque isso aqui é muito atual, o cristianismo progressista nega a ressurreição de Cristo. O cristianismo progressista é um cristianismo pregado por cristãos, por pseudos cristãos,
que se dizem cristãos, e são falsos cristãos na realidade, e são pessoas que nasceram de dentro da igreja evangélica e são mentirosos porque negam a ressurreição de Cristo. Você tenha cuidado, verifique se a pessoa está negando. Tem muitas formas de negar a Cristo. Às vezes nega pregando pela metade, não prega claramente, tá certo? E aí às vezes tem um que nega escancaradamente, como é o caso do cristianismo progressista, que nega a ressurreição. Portanto, Cristo ressuscitou, firme sua fé nele, viva com essa fé nesse mundo, tá certo? Não quer dizer que você não vai ter aflição, não, tá certo? Mas viva com essa fé, porque isso lhe garante a vida eterna, porque assim como Cristo ressuscitou, você que crê vai ser ressuscitado para viver eternamente com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.